Amém, irmãos? Boa noite, Pai Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus Ferraz. Eu estou falando o sobrenome porque tem alguns outros Mateuses aqui na comunidade, né? Mateuses. Eu sou casado com a Bruna, que está ali, ó, no cantinho. A Bruna é tímida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, por favor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, e aí eu vou pedir que após nós lermos, que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai voltar no texto para poder falar algumas coisas. Amém? Eu vou ler na versão NAA. Diz assim o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou os meus lábios e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai, diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, das quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Esse texto é um texto muito conhecido. Certamente, em algum momento da sua caminhada, você já ouviu, ou você já leu esse texto. E aí nós vamos olhar para ele hoje, para essa narrativa que você acabou de ler comigo no capítulo 6, do livro do profeta Isaías, mas procurando compreender aquilo que a narrativa ela está dizendo em si mesma. Certamente você já ouviu esse texto falando a respeito da visão de Isaías e comparando essa visão com aquilo que nós temos, começando a ser narrado ali no capítulo 25 de Êxodo,
Muito provavelmente, de fato, essa narrativa do capítulo 6 tem uma ligação com a questão do templo, com a Arca da Aliança, mas o movimento que nós vamos fazer hoje é olhar pura e simplesmente para essa narrativa e observarmos aquilo que o profeta relata que ele visualizou nessa visão. É curioso porque, eu não sei como é que funciona você especificamente, mas eu faço parte desse contexto de igreja desde muito novo. Desde pequeno, os meus pais, eles sempre me levaram para a igreja, né? Não sou crente desde sempre, até porque não faz sentido a frase, né? Filho de crente é crente, assim como filho de peixe é peixe, porque só é crente se de fato converter, se de fato se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Mas eu sempre estive inserido nessa realidade de igreja. E quando nós somos criança, a nossa curiosidade ela é muito aguçada, né? Então a gente quer saber como as coisas são. Nós temos interesse e a nossa imaginação ela vai longe. Então, desde muito novo, eu sempre me fiz a pergunta, cara, como que Deus é? Como será que é Deus? Como que é a aparência de Deus? Como ele se parece? Ou com quem ele se parece? Será que ele se parece com alguém? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Será que ele é forte? Será que ele é magrinho? Então, quando a gente é criança, essas coisas despertam a nossa curiosidade. Por quê? Porque você ouve falar de um Deus, mas você não consegue visualizar, você não consegue ter uma imagem desse Deus. Então, a sua curiosidade ela fica extremamente aguçada e você quer saber como esse Deus é. E aí, quando nós amadurecemos, né, ficamos mais velhos, nós tomamos conhecimento de que, de fato, Deus ele não é semelhante a ninguém. Deus é único. E aí, eu não sei se você já leu o livro Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, mas é um livro muito bom. E A.W. Tozer, logo no início desse livro, ele vai falar que qualquer pensamento a respeito de Deus que vá além ou aquém daquilo que ele revela em sua palavra a respeito de si mesmo é um conhecimento indigno desse Deus. Então, todas as vezes que eu penso de Deus além ou aquém daquilo que a sua palavra revela a respeito dele para mim, eu estou tendo um pensamento indigno, eu estou criando no meu coração e na minha mente um ídolo. Porque Deus ele é totalmente diferente daquilo que a nossa capacidade mental ela pode estabelecer, ela pode imaginar. Então eu preciso, como um cristão maduro, olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo e acreditar nisso. E acreditar que isso é suficiente. E no texto de Isaías, a gente vai fazer exatamente esse movimento. Nós vamos observar e nós vamos falar sobre a majestade de Deus olhando para o capítulo 6 de Isaías. E aí, Isaías, falando do personagem do livro, Isaías, né, ele é um profeta do Antigo Testamento. O livro de Isaías está no Antigo Testamento. E um profeta do Antigo Testamento é alguém chamado por Deus, é alguém convocado por Deus para anunciar a respeito de uma realidade espiritual, a respeito de uma verdade espiritual que de alguma forma alcançou ou ainda alcançará essa nossa realidade terrena. Então, olhando por essa perspectiva, a profecia, principalmente do Antigo Testamento, ela pode falar do tempo presente, de uma coisa que estava acontecendo naquele momento, ou então de coisas futuras, que ainda não haviam acontecido ou não estavam acontecendo naquele momento. Então, a profecia tem esse caráter, né, de falar temporalmente ao tempo presente ou então ao tempo futuro. E o povo de Israel, como você muito bem deve saber, ele não andou nos caminhos do Senhor conforme o que o Senhor havia estabelecido. O Senhor chama o seu povo desde Abraão, lá atrás. Ele cria um povo, ele forma um povo através da sua revelação, através da sua palavra. E aí, nós estamos aprendendo isso na escola bíblica, né? Na verdade, nós fechamos um módulo que falava exatamente sobre isso, sobre como a revelação de Deus no Pentateuco, ela não significava algo somente para uma parte da vida dos israelitas, do povo hebreu.
Muito pelo contrário, a revelação de Deus, vista nos 5 primeiros livros da Bíblia, ela moldava completamente a vida e a sociedade daquele povo. Então, era uma nação, uma sociedade, um povo, uma comunidade inteira sendo formada a partir da realidade da revelação de Deus. Deus chama esse povo, Deus dá a esse povo a sua palavra, Deus se revela a esse povo e diz, olha, vocês precisam fazer isso. É dessa forma que vocês precisam seguir a sua vida. Existe lá, em Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos, aquilo que nós conhecemos como uma lei moral, né, o decálogo. É Deus dando lei para esse povo, é Deus dando ordem para esse povo, dizendo, olha, vocês não vão funcionar com base na sua crítica a respeito da moralidade. Vocês não vão funcionar com base no seu senso particular, pessoal, do que é certo e do que é errado. Não, existe uma lei, e essa lei vem de mim, o Deus Criador de todas as coisas. E eu digo para vocês a forma como vocês precisam viver a sua vida. Só que esse povo falhou. Esse povo não conseguiu viver a vida conforme o Senhor havia estabelecido. E como consequência disso, o Senhor estabelece juízo. Ainda tem água aqui? Tem, obrigado. Como uma consequência disso, Deus executa o seu juízo. E o que é o juízo de Deus? É a justiça de Deus sendo exercida. A justiça de Deus sendo executada. Olha, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele diz para a sua criatura, para os seus, para aqueles que Ele formou, para aqueles que Ele criou, olha, é dessa forma que vocês precisam viver a vida. Essas pessoas simplesmente ignoram aquilo que Ele estabeleceu. Como uma consequência disso, existe uma justiça de Deus sendo feita. Existe juízo de Deus sobre este povo. E Deus executa o seu juízo para o povo hebreu, para o povo de Israel, através do exílio. Deus pega uma outra nação, que não era a sua nação, e subjuga o povo de Israel, o povo hebreu, como uma consequência daquilo que eles estavam fazendo, como uma consequência do tipo de vida que eles estavam levando, como uma consequência do pecado que existia naquele povo. Deus executa juízo sobre eles. E o período profético que você leu aqui comigo, que está inserido, em que está inserido o profeta Isaías, é exatamente esse período pré-exílico. Então, Isaías ele começa a profetizar, a falar ao povo como voz de Deus em um período anterior ao exílio, mas ele também pega uma parte do exílio. Então, Isaías anuncia para o povo o juízo de Deus que viria e ele vê esse juízo acontecendo. Isaías profetiza para o povo aquilo que aconteceria como uma consequência da vida pecaminosa que aquele povo estava levando, como uma consequência de não seguir os ensinamentos do Senhor, e ele vê isso acontecendo. E o texto que você leu comigo é exatamente Deus convocando Isaías para essa missão. Deus chamando Isaías para anunciar ao povo quais seriam as consequências de uma vida distante do caminho dele, de uma vida distante daquilo que ele estabeleceu, de uma vida distante daquilo que era o correto e que Deus havia estabelecido através da sua palavra, através da sua lei, através da sua vontade. E Isaías tem essa missão, uma dura missão. Por quê? Porque, lembre-se, irmãos, Isaías também fazia parte do povo. Então, ele não estava profetizando para alguém distante. Ele estava profetizando para o povo que ele fazia parte. Ele estava dizendo para aquele povo, olha, vocês sofrerão as consequências de não seguirem no caminho do Senhor. Só que ele fazia parte desse povo. Mas o foco que nós vamos dar para a exposição desse texto, ela não está em torno do profeta. Por mais que o profeta apareça aparentemente como uma figura central no capítulo 6, na verdade, diante da realidade da majestade de Deus revelada no capítulo 6 de Isaías, Isaías é um mero coadjuvante. E você vai conseguir perceber isso
quando nós formos expor o texto na prática. E aí eu queria que nós fizéssemos esse exercício essa noite. Olhar para esse texto e percebermos a majestade do Senhor nesse texto de Isaías, no capítulo 6. Então, volta para a sua Bíblia aí no capítulo 6, por gentileza. Então, capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 começa assim, no ano da morte do rei Uzias. Essa expressão, muito provavelmente, ela tem como objetivo um marcador histórico temporal. Então é assim, você quer atestar a veracidade do que eu estou falando? Isso aconteceu exatamente no ano da morte do rei Uzias. Sabe o rei Uzias? Um rei real que viveu em um determinado período e morreu em um determinado ano. Então, nesse ano, isso que eu vou contar para vocês aqui nessa narrativa, aconteceu nesse ano, no ano da morte do rei Uzias. Então, isso é um marcador temporal. Existe um marcador para afirmar que existe uma veracidade histórica naquilo que Isaías ele vai narrar posteriormente. Ele está dizendo, isso aconteceu exatamente nesse ano. E ele segue dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então o profeta está dizendo que nesse período histórico, no período histórico da morte do rei Uzias, ele teve uma visão. Os seus olhos foram abertos e ele conseguiu contemplar o Deus de Israel. Quando ele diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele está dizendo para os seus ouvintes e para os seus futuros leitores, sabe o Deus criador de todas as coisas? Sabe o Deus das histórias do nosso antepassado, dos nossos pais? Sabe o Deus que chamou o patriarca Abraão? Então, eu vi esse Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu não sei se você consegue ter a dimensão do que é isso, irmão. E eu preciso te lembrar que isso aqui é completamente sem precedente. Você tem no Pentateuco a narrativa de Moisés pedindo para ver o Senhor. E aí o que o Senhor fala para Moisés? Moisés, olha só, você está ousado, né? Seu pedido aí está bem ousado. Não tem ninguém que tenha me visto e tenha permanecido vivo. Mas vamos fazer o seguinte, então, tá vendo aquela rocha ali? Se esconde ali, querido. Fica atrás dela, para você não morrer. E olha ali na brechinha que eu vou passar com a minha bondade, com a minha glória, e você vai ver alguma coisa. Então, essa realidade de eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono é completamente sem precedente. Nós estamos falando... que Deus guarde ele, né? Que ele não caia, em nome de Jesus. Então, nós estamos falando de uma realidade completamente nova. E ele está declarando isso para os seus ouvintes. Olha, o Deus dos nossos pais, o Deus que abriu o mar, o Deus que enviou as pragas no Egito, o Deus que se demonstrou superior a todos os outros deuses, o Deus extremamente poderoso, esse Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi esse Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Então, quando ele afirma, eu vi o Senhor, ele evoca para a sua mensagem um peso de responsabilidade gigantesco. Ele está falando, olha, não me contaram, eu vi. Eu não ouvi, eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele evoca para o que ele vai falar, para a mensagem que ele vai anunciar para o povo, um peso de responsabilidade gigantesco. Porque ele está dizendo que o Deus dos pais, o Deus dos patriarcas, que até então ninguém tinha visto, ele acabou de ver. E ele viu assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar novamente que esse Deus a qual Isaías está se referindo,
ele sempre se apresentou como um Deus extremamente poderoso. Ele sempre se apresentou, se revelou como um Deus extremamente glorioso. Ele sempre se apresentou e se revelou como um Deus completamente santo, inalcançável. Completamente inalcançável. Porque ele é um Deus excelente, extremamente glorioso, extremamente santo, ele é um Deus extremamente inalcançável. Então, o movimento de ver Deus não tem a ver com o que o profeta fez. Não tem a ver com algo que o profeta tenha feito, sabe? Ele cantou 5 músicas, matou 5 galinhas, sei lá. E aí ele viu Deus por causa disso. Não! Não tem a ver com isso. Porque o Deus da Bíblia, ele é completamente diferente de todos os outros deuses. Sabe esses deuses que a gente ouve falar que precisa tocar uma música, sabe? Precisa matar uns animais, e aí ele aparece, né, e fala alguma coisa, enfim, se revela. O Deus da Bíblia, irmãos, ele não é um Deus manipulável. E graças a Deus por isso. Você imagina, você servir um Deus que é manipulável. Que fraco é esse Deus. Um Deus que, com as suas ações, você pode chamar a atenção dele. Um Deus que, com as suas ações, você pode mover a vontade dele, mover a mão dele. Não, irmãos, o Deus da Bíblia, ele é completamente diferente disso. O Deus da Bíblia, ele só faz aquilo que ele tem vontade de fazer. E ponto. Independente do que você queira, independente do que você traga de oferta, independente do que você faça. Você pode se pendurar de cabeça para baixo em um penhasco, porque se ele não quiser falar com você, ele não vai falar. E acabou. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus da Bíblia, ele é completamente diferente. Isso significa que o fato de Isaías ter visto Deus está diretamente ligado com o fato de Deus querer se revelar a Isaías. Então, Isaías só vê Deus, por quê? Porque Deus quis se revelar a ele. Porque Deus só faz aquilo que ele quer. Então, por que Isaías viu Deus? Porque Deus quis assim. E na visão do profeta, esse Deus, o Senhor que ele visualiza, está sentado e ele declara sobre um alto e sublime trono. E é muito importante nós darmos atenção ao que a narrativa está dizendo para a gente. Por quê? Porque, diferentemente dos outros deuses, que também se assentam em tronos, e aí eu quero trazer a memória para você, Faraó, por exemplo. Faraó se apresentava como uma divindade do Egito. Ele se assentava em um trono. E ele se apresentava como um deus egípcio. Mas diferente de Faraó, o Deus que Isaías está vendo está assentado sobre um alto e sublime trono. Isso significa que, diferente de todos os outros deuses, esse Deus que Isaías está vendo, ele está acima. Ele é superior. Isso aponta para uma realidade de superioridade. O Deus da visão de Isaías, o Senhor que Isaías vê, é um Deus superior, é um Senhor superior a todos os outros deuses. Por quê? Porque ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Então, o Deus de Israel é infinitamente superior a todos os outros deuses. Isaías não está vendo mais um Deus. Ele está vendo o único Deus verdadeiro. Ele está vendo o único Deus soberano. Ele está vendo o Deus que habita e que está em uma realidade completamente superior a todos os outros deuses e a todas as outras pessoas que se apresentam como deuses. É dessa realidade que ele está falando. E ainda no capítulo 6, versículo 1, a narrativa segue, ele diz assim, ó: e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isso fala de uma presença gloriosa de Deus enchendo todo o lugar em que ele está. Isso fala a respeito da grandeza de Deus,
da grandeza da glória de Deus. Deus é tão grande, irmãos, que todo lugar em que Ele está, Ele preenche. Ele preenche. Não existe mais espaços sobrando. Todo lugar em que o Deus de Israel, em que o Deus da Bíblia está, Ele preenche. Não sobra nada, não sobra espaço. A sua glória preenche todo o espaço. E Isaías está contemplando isso com seus próprios olhos. Isaías está vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e está vendo a glória desse Senhor enchendo todo o espaço em que Ele está. E aí, versículo 2, vamos seguindo. Olha o que ele diz no versículo 2. Serafins estavam por cima dele, ou em volta dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E aí a sensação é de que o profeta, na visão, ele começa a observar o que acontece em volta do trono de Deus. Então ele começa a observar o que tem, qual é o contexto desse alto e sublime trono. E ele percebe seres celestiais que voavam. E aí a gente não tem uma descrição detalhada de como esses seres eram. E aí você vai ter, enfim, N comentaristas falando N coisas a respeito deles, né? Alguns vão falar que a raiz do nome serafim remete à raiz do nome serpente, então poderia ser uma serpente alada com 6 asas. Enfim, nós não sabemos. Mas o fato é, Isaías está vendo seres celestiais extremamente assombrosos. Eu não sei você. Mas se eu dou de cara com um negócio desse aqui, irmão, eu saio correndo. Quê? 6 asas? E ainda muito provavelmente com aspecto de serpente? Sai fora. Eu saio correndo. O fato é, ele está vendo seres celestiais em volta do trono de Deus, e esses seres voam. Eles são extremamente assombrosos. E eles possuem 6 asas. E ele vai falar que com 6 asas cobriam o rosto, com 6 asas... Enfim, nós não temos o significado dessas asas, irmãos. Não temos. E qualquer pessoa que tente tratar, olha, essas asas, ela vai estar errando. Muito provavelmente, porque nós não temos no texto bíblico falando sobre o significado dessas asas. O que nós temos é, eles tinham 6 asas. E eles voavam. E eles eram seres extremamente assombrosos. É isso que a gente tem no texto, é isso que a gente vai ficar. Então ele está falando que Deus está sentado em um alto e sublime trono e ele não está sozinho. Existem seres celestiais magnificamente assombrosos e gloriosos com ele. Existem seres celestiais ao redor do alto e sublime trono do Senhor que ele está visualizando. E a gente precisa reconhecer que essa é uma visão extremamente assombrosa, né? Extremamente assustadora. E aí o versículo 3, ele diz que esses seres celestiais, eles estão fazendo alguma coisa. Olha aí no versículo 3 da sua Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 3. Olha só o que ele diz. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí, irmãos, uma pausa aqui. Clamar literalmente significa gritar. Então eles não estão dizendo assim, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos... Não, eles estão gritando. Gritando. Os seres celestiais que estão ao redor do trono de Deus estão gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os seres celestiais que na visão de Isaías estão ao redor do trono de Deus, eles estão gritando por conta da presença de Deus. Eles estão gritando porque aquilo que eles estão vendo é extremamente esplendoroso.
Eles estão olhando para a realidade do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e eles estão reagindo a essa realidade. Então não é algo que parte dos seres celestiais, tem a ver com o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os seres celestiais, eles estão gritando essa realidade, eles reconhecem a superioridade desse Senhor. Eles reconhecem a superioridade desse Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono. E aí, irmãos, por que esses seres celestiais eles agem assim? Porque é impossível reconhecermos a superioridade da majestade do Senhor e nós não rendermos a Ele adoração. É impossível. A nossa adoração a Deus é uma resposta do que nós vemos dele. É uma resposta do que nós contemplamos dele. É uma resposta da majestade, ou a majestade que nós visualizamos dele. Então, os seres celestiais, eles agem exatamente dessa forma. Eles contemplam, porque eles estão diante do trono do Senhor, a beleza da majestade do Senhor. E eles clamam, eles proclamam, eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. É uma resposta à realidade do que eles estão visualizando. É uma resposta à realidade da majestade do Senhor. Eu não sei o que isso causa em você, dentro de você, no seu coração, mas isso me deixa muito empolgado, irmãos. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. O Deus que você veio aqui adorar é esse Deus aqui. Um Deus que se assenta sobre um alto e sublime trono, que é superior a todos os outros deuses, que é completamente majestoso. Um Deus que seres celestiais, magnificamente assombrosos, rendem a Ele adoração, porque conseguem enxergar nele uma superioridade e majestade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí no versículo 4, avança um pouquinho. O texto vai dizer que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que com aquilo que acontecia nessa realidade da visão de Isaías, a presença de Deus em um alto e sublime trono, a glória de Deus preenchendo todo lugar, e os seres celestiais gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso gerava um impacto tão grande que a estrutura daquele lugar se movia. A estrutura daquele lugar não ficava parada. Ela se movia. Porque aquela realidade é uma realidade tão gloriosa, é uma realidade tão presente da glória de Deus, que a estrutura ela não suportava, ela se movia, ela se mexia. A glória de Deus diante de sua presença é tão forte que as estruturas se movem. Os umbrais das portas se movem. E aí, nós temos então a reação do profeta. Até agora, Isaías está dizendo o que ele está vendo. Isaías está dizendo o que ele está contemplando. Olha, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As suas vestes, a sua glória enchia todo lugar. Existiam seres celestiais que clamavam. Os umbrais das portas se moviam. E aí, qual é a reação do profeta? Versículo 5. Eu me identifico com essa reação. Versículo 5, olha só o que ele diz. Então eu disse. Ele vai dizer o que ele fala diante disso tudo. Então eu disse: ai de mim. Isso aqui é um grito de desespero, irmão. Isso aqui não é assim, ai de mim, não é. Ai de mim. É um grito de desespero. Ai de mim, estou perdido. Sabe, vou morrer. Sabe, olha,
diante dessa realidade gloriosa que eu estou visualizando, eu vou morrer. Essa é a reação do profeta. A primeira reação do profeta diante da visão do trono de Deus, diante da visão da realidade da glória de Deus, é de completo desespero. Desespero. Fica desesperado. Ai de mim! Estou perdido. E por quê? Por que isso acontece, irmãos? Porque ele percebe a incompatibilidade entre a sua realidade e a realidade de Deus. O profeta, diante da revelação da glória de Deus, tem os seus olhos abertos não só para a visão, mas também para ele mesmo. Diante da revelação da glória de Deus, o profeta consegue enxergar quem ele era. E ele entra em completo desespero, porque ele percebe que aquilo que ele é completamente incompatível. É completamente o oposto daquilo que ele está visualizando. É completamente incompatível com aquela realidade de um Deus santo, glorioso, que tem seres celestiais, gloriosamente assombrosos, rendendo adoração para ele. Ele percebe que a sua realidade é extremamente incompatível. Então ele está exposto à majestade santa de Deus, totalmente santa, totalmente pura, extremamente assombrosa. E ele olha para si mesmo e percebe o completo oposto disso tudo. E aí, eu acho muito curioso algumas experiências que nós ouvimos relato, né, na igreja. Não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muitas vezes, né? E aí, aqui eu não estou estabelecendo um juízo de valor a respeito da experiência de ninguém, irmãos. Mas é muito curioso nós olharmos para o relato bíblico. Por favor, João, acabou aqui. Nós olharmos para o relato bíblico e nós percebermos que existe um padrão, toda vez que Deus se revela a alguém, de extremamente terror. Assim, as pessoas ficam desesperadas. E nós olharmos para a nossa realidade e a gente vê as pessoas rindo. Tipo assim, você está rindo por quê, irmão? Não, porque eu vi Deus. Aí eu sempre me pergunto, gente, será que é esse mesmo Deus aqui que ela viu? Será que é esse mesmo Deus aqui que se revelou para ela? Acha que não viu não, João? Assim, nós temos uma realidade aqui na narrativa de Isaías 6. O profeta tem uma visão do Senhor e da realidade do trono. E ele imediatamente entra em desespero. Desespero. Ele vê a glória de Deus e imediatamente ele entra em desespero. Por quê? Porque ele percebe que a sua realidade e a realidade de Deus são realidades completamente incompatíveis. E ele vai dizer o porquê. Olha o que ele fala. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está reconhecendo o seu pecado. Ele está reconhecendo que nele existe uma coisa que não existe em Deus, que é pecado, que é erro. Então, diante da revelação da glória de Deus, nós conseguimos perceber claramente o nosso pecado. Por quê? Porque a luz da glória de Deus ilumina a nossa vida. E aí, sabe as áreas escuras que a gente tenta esconder das pessoas? Sabe? Sabe aquelas coisas que você faz que quase ninguém sabe, mas você sabe? E você sempre tenta, né, guardar ali no cantinho mais escuro do seu coração, no cantinho mais escuro da sua mente, que ninguém tem acesso. Então, diante da glória de Deus, diante da luz, da revelação da glória de Deus, todos os cantos escuros do seu coração, eles são iluminados. Diante da exposição da luz da glória de Deus,
não existe nada que fique encoberto. Absolutamente nada. É por isso que a reação é sempre uma reação de desespero. Porque um Deus santo está se revelando para você. E aí eu não sei se você particularmente já teve essa experiência. Eu me lembro de alguns momentos que eu já vivi isso que foram extremamente marcantes para mim. Deus está envolvido ali em um momento de adoração, em alguma reunião, e de repente, assim, um assombro, um santo assombro alcançar o meu coração de um jeito absurdo. Absurdo. A sensação é que as minhas pernas elas não vão conseguir segurar. Eu estou totalmente entregue, que assim, a qualquer momento eu vou morrer. A sensação é essa. Por quê? Porque é a glória de Deus iluminando o seu coração. É a glória de Deus diante da sua realidade pecaminosa. É o Deus totalmente santo, totalmente puro, iluminando você e mostrando para você a sua incompatibilidade com Ele. Então, esse sentimento é um sentimento normal. Mas, de repente, na narrativa aqui do capítulo 6, acontece uma coisa. Olha só o que acontece. Versículos 6 e versículo 7. Vamos ler. Então, um dos serafins, ou seja, um dos seres celestiais, quem estava dormindo acordou agora, né? Muito bom. Um dos seres celestiais voou para mim, o profeta está dizendo, que aquilo que ele estava vendo aconteceu, os seres celestiais que estavam ali, um deles voou em sua direção. Um dos seres celestiais voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Ele está dizendo que um dos seres celestiais veio até a direção dele, pegou uma brasa daquele contexto da visão que ele estava vendo e tocou exatamente no lugar em que ele fala que estava impuro, nos lábios dele. Ou seja, o profeta, ele recebe um toque. E aí, outra coisa muito importante, irmãos, perceba que não tem nada a ver com uma ação do profeta aqui. A ação é totalmente divina. Em direção de Deus até ele. Não tem a ver com o profeta em direção a Deus. Mas de Deus até o profeta na pessoa desse ser celestial. Então, o que acontece é uma ação divina em direção ao profeta. A iniciativa para a purificação do pecado que o profeta reconhecia é uma iniciativa que parte do trono de Deus. Não é uma iniciativa que parte do profeta. Deus é quem faz isso. Deus é quem vai em direção a ele. E após isso, após esse momento de purificação, o profeta ouve a voz de Deus fazendo uma pergunta. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja que depois de tudo isso, depois da visão, depois do desespero, depois do reconhecimento do pecado que existia nele, depois do toque divino, celestial, de purificação, o profeta ouve a voz de Deus. Até então, nós não temos na narrativa ele falando a respeito da voz de Deus. Ele fala a respeito da voz dos seres celestiais. Os seres celestiais que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Deus ainda não havia falado nessa cena. Perceba que após toda essa dinâmica, desespero, reconhecimento de incompatibilidade, purificação do pecado, o profeta então ouve a voz de Deus. E a voz de Deus está fazendo uma pergunta. E a pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ainda no versículo 8, a gente tem uma coisa esplendorosa acontecendo.
O profeta, que até então estava completamente aterrorizado, completamente assombrado com aquilo que ele estava vendo, com a realidade do que estava acontecendo diante do trono de Deus, com a realidade da glória de Deus. Esse mesmo profeta, que até então estava apavorado, ao ouvir a pergunta de Deus, ele prontamente responde. Parecem pessoas completamente diferentes. Parecem pessoas completamente diferentes. Não parece que é o mesmo Isaías, que diz: ai de mim, estou perdido. Diante da pergunta de Deus, esse Isaías, esse mesmo Isaías, ele responde e ele diz: eis-me aqui. Ele se apresenta para Deus. Olha, Deus, se você está precisando enviar alguém, olha eu aqui. Me envia, me envie. Mas o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu para o profeta, aparentemente, de um momento para o outro, ele ficar completamente corajoso, né? Completamente corajoso. O profeta, ele contemplou e ele foi tocado pela majestade de Deus. Ele viu e ele foi tocado por aquela realidade. Foi isso que aconteceu. E é impossível, irmãos, alguém contemplar a majestade de Deus e ser tocado por ela e permanecer do mesmo jeito. É impossível. É impossível alguém contemplar a majestade da glória de Deus e ter a sua vida tocada por essa majestade gloriosa e permanecer do mesmo jeito. Isso é impossível, é completamente impossível. Completamente impossível. Do versículo 9 até o versículo 13, é o Senhor compartilhando com Isaías qual seria a sua missão, especificamente. E aí é como se Deus detalhasse para ele o que ele teria que fazer e qual seria a reação do que ele faria. E é muito interessante porque é uma missão extremamente difícil. Porque Deus fala para Isaías que Isaías ele vai anunciar, ele vai falar, mas é como se ele não estivesse falando. Mas vai ser como se ele não estivesse anunciando, porque aqueles que ouviriam não dariam ouvidos. As pessoas que ele anunciaria não ouviriam o seu anúncio, não ouviriam o que ele estava falando, não ouviriam a mensagem do juízo que estava prestes a acontecer. Então, ele seria como uma pessoa que fala para ninguém. Você imagina Deus convocando você para essa missão hoje? Ele diz assim, ó, João, eu tenho uma missão para você. Você vai anunciar isso, isso, isso e isso para um povo. Mas esse povo não vai te ouvir. Eu não sei você, mas eu tenho o costume de me colocar nessas situações. Eu acho que no lugar do Isaías vai falar assim, oxe, eu vou falar por quê então? Por que eu vou falar? Se não vai me ouvir, se não vão me ouvir, por que eu vou falar? Então Deus diz para Isaías isso. Você vai falar e o povo não vai ouvir. Mas o que é mais curioso, irmão? É o fato de Deus dar o spoiler para Isaías? Não. É o fato de que, mesmo assim, Isaías seguiu. Isaías seguiu. É como se ele dissesse, ó, você vai falar, mas a sua mensagem não vai ser ouvida. Isaías, mesmo assim, seguiu. E aí, o que fez Isaías seguir? Por que Isaías não fez como eu faria, né? Então por que eu vou falar? O que fez Isaías seguir? Amém. Deus guarde ele também, né? Mas o que fez Isaías seguir? Era a promessa de que tudo daria certo? Na verdade, não, porque Deus já está falando que vai dar errado.
Era a promessa de que ele seria bem-sucedido? Não, na verdade é muito pelo contrário. Era a promessa de uma estabilidade financeira? Também não. Era a promessa de que ele não sofreria. E aí, irmãos, voltando ao que eu falei lá no início, Isaías anuncia para um povo em que ele fazia parte. Ele não é alguém de fora. Ele está falando que o povo que ele faz parte vai sofrer tudo aquilo que ele está anunciando. Então, era a promessa de que ele não sofreria? Não, porque ele sofreria também. Ele sofreria também, juntamente com o povo, as consequências do exílio. Mas o que fez Isaías seguir? O que fez ele se colocar nessa posição? O que fez ele seguir, irmão, a realidade do que ele contemplou? Aquilo que ele contemplou foi tão real para ele. Foi tão real. Marcou a vida dele de um jeito tão significativo que ele ouvir que ele falaria e não adiantaria nada, não foi nada. Isso não tem um significado para ele simplesmente segue. Ele simplesmente continua na missão que Deus deu para ele. Por quê? Porque a realidade do que ele contemplou, a realidade da majestade de Deus, a realidade de ser tocado por essa majestade, alcançou Isaías de uma maneira tão vívida, tão real, tão significativa, que fez ele permanecer, que fez ele seguir, que fez ele não desistir daquilo que Deus tinha de missão para ele. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus que marca a vida do profeta de uma maneira tão grandiosa, tão gloriosa. Se ele ainda não marcou a sua vida, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ele deseja fazer isso. Se você ainda não viveu uma experiência com a majestade gloriosa do Senhor, tão marcante, tão vívida, tão real, Deus, ele deseja fazer isso com você. Porque esse é o nosso Deus. O Deus que Isaías viu, ele é o nosso Deus. O Deus que Isaías contemplou na sua visão, ele é o nosso Deus. E aí talvez você esteja caminhando meio desanimado, meio frustrado, mas Deus deseja fazer isso com você, irmãos. Deus deseja revelar para você a majestade da sua glória de maneira que marque a sua vida tão significativamente que você nunca mais vai esquecer. Que você nunca mais vai esquecer. E de que isso vai ser o suficiente para você entregar a sua vida até o final, para a missão que ele tiver para você, independente de qual seja essa missão.